Outra questão é o Gerson. Como encaixar ou não encaixar o Gerson no time em que o meio-campo está fechado. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta. E aí, vai tirar alguém para colocar o Gerson? Eu acho que vai. Quem que ele tira? Então, aí é uma dor de cabeça. Mas eu acho que é uma mudança que ele vai fazer nesse início. Eu não imagino o Gerson, mesmo com um meio de campo que funcionava muito bem na última temporada, o Gerson chegando para ser um reserva. Eu acho que ele já pode ser um cara que pode representar um upgrade. Ele chega com status de titular para você? Chega. Eu acho que ele chega como status titular. Eu não mexeria no João Gomes de jeito nenhum. Mas aí vai dançar quem? É o Thiago Maia? Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Separei pra vocês aqui, galera, um vídeo legal da ESPN, hein? Falando do Mengão no Mundial de Clubes, falando da missão de Vitor Pereira, como que ele vai encaixar Gerson, né, no time do Flamengo, já que João Gomes e Thiago Maia fizeram uma ótima temporada. E será que ele vai tirar o João Gomes? Será que ele vai tirar o Thiago Maia? Cara, a discussão é muito boa, muito bacana. Quero pedir para você já o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é mengão, se você é flamenguista, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal ESPN Grupo Disney como créditos. Beleza, galera? Então vamos aqui pro vídeo porque o Vitor Pereira tem que arrumar o time até a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e também pensando em Mundial de Clubes. O vídeo tá legal pra caramba, simbora! Ali. E aí, 4 de fevereiro tem os jogos 2 e 3, ainda não é a fase do Flamengo. O Flamengo entra no dia 7 ou 8 de fevereiro, na fase já semifinal, e aí faz esse primeiro jogo. E no dia 11 de fevereiro disputa a final do Mundial. O chaveamento vai ser divulgado oficialmente no dia 13 de janeiro, agora que tem o sorteio, né? O Marcos Braz já deu uma declaração falando um pouco sobre a expectativa agora com as datas pré-definidas. E por que eu estou falando desse assunto? Assim, é importante ter essas datas quando você tem a chegada de um novo treinador e quando você tem um elenco que também ganha peças com possibilidade de assumir titularidade. O que vocês esperam que o VP faça nesse começo? 28 tem Supercopa, depois já tem Mundial. Ele vai conseguir dar uma cara nova a esse time? Vocês acham que ele deveria respeitar um pouco mais as características? Por onde vocês acham que ele deveria ir? E logo depois já tem a Recopa Sul-Americana. O Flamengo tem de 31 de janeiro até 28 de fevereiro um mês que define muito a temporada dele, né? Porque é o Mundial de Clubes. É um confronto com o Palmeiras, que é o grande rival, né? É o grande jogo do futebol brasileiro hoje, e uma Recopa Sul-Americana que tem o seu peso também. Eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que procurar estabelecer um bom relacionamento com os jogadores, um relacionamento fácil, direto com os jogadores, e ele não pode mudar o que vinha sendo feito dentro do campo pelo Dorival Júnior, porque simplesmente não há tempo de buscar algo diferente. É uma ideia de futebol, um sistema de jogo que funcionou. Deu ao Flamengo o título da Copa do Brasil, título da Libertadores, e não dá para você mudar isso para fazer um jogo decisivo no final desse mês. O Flamengo estreia na temporada dia 12, ele já falou que vai usar desde o início o time considerado titular para justamente dar ritmo a esse time, para que o time chegue bem nos jogos decisivos a partir do final do mês. Mas se ele resolve mudar, não, agora eu vou mudar, fazer 3 zagueiros, 4-3-3, vou jogar com 2 pontas abertos. Aí o time precisa de um tempo de adaptação a esse novo sistema de jogo. E é muito arriscado você colocar essa mudança às vésperas de um mês decisivo que o Flamengo tem. Então, de início, procurar ter um bom relacionamento com os jogadores, deixá-los à vontade, e eu acho que o mais à vontade que eles podem estar é dentro da ideia de jogo que o Dorival já tinha. Aí, para o futuro, se achar que não dá certo, que precisa ajustar, ele teoricamente passando com bons resultados por esse mês, porque vai ser um mês de prova para ele. De pressão também. Se não dá certo esse mês, a gente não sabe se ele vira março no comando do Flamengo. Então, ele passando por esse mês, ganhando, não sei se todos os títulos, mas tendo um bom desempenho nessas competições, aí ele vai ter um ano pela frente para, aos poucos, ir implantando a ideia de futebol dele. Deveria, né? Porque se o Flamengo tem um projeto de trazer o Vitor Pereira e colocar nesse cargo, e sabendo que tem 3 decisões já no início desse ano, eu entendo a pressão, eu entendo um time de massa querer títulos, e a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, não é exatamente novidade para ninguém. Mas deveria dar um pouco mais de
calma para que ele possa mostrar o que ele pensa de ideia de futebol. Exatamente. Mas eu acho também que seria inteligente da parte dele ele não rasgar tudo que foi feito pelo Dorival. Uma reconstrução muito grande para início de temporada, uma temporada que já pede resultado. O Flamengo hoje pede resultado. O básico não interessa, né? Porque você tem um elenco muito talentoso, um elenco vitorioso. Vamos ver como é que vai ser essa gestão dele dentro do vestiário, né? Acho que nomes como o Felipe Luiz, como o Davi Luiz serão muito importantes para essa adaptação, porque são vozes importantes dentro do vestiário, são caras que entendem muito também dessa parte tática, até para passar para os outros jogadores. Acho que a gente vai ver já algumas ideias dele, é um cara que pressionar o adversário lá em cima é inegociável, ele gosta muito disso, tem uma vocação ofensiva, mas eu não acredito que ele vai rasgar tudo que foi feito, que foi um erro até do Paulo Souza, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o Djalminha ainda está jogando. Aí ele chega, pô, Djalminha, você vai jogar de zagueiro. Aí complica. Ainda mais pensando que você tem um Mundial, você tem uma Supercopa. Acredito que ele não vai fazer isso. Até porque ele tem algo que é importante comparado ao Paulo Souza. O Vitor Pereira estava no futebol brasileiro, o Vitor Pereira enfrentou o Flamengo, né, na Copa do Brasil e na Libertadores, então ele conhece os jogadores, ele sabe como esse time joga, ele pode beber um pouco do que o Dorival montou na última temporada e aperfeiçoar. Eu acho que ele é um técnico competente, tirando a parte da polêmica, a condução da série dele do Corinthians, olhando para frente, eu acho que a gente tem que olhar para frente agora, o que ele pode produzir, né, com o Flamengo. Eu acho que é isso, é entendimento de característica do jogador e começar a moldar as ideias dele, mas sem rasgar tudo que foi feito. Eu acho que o ideal é aperfeiçoar. Eu acho que ele vai trabalhar muito a parte física para o time chegar voando, né? No Corinthians foi assim. Sim. Os jogadores sentiam bastante porque ele trabalhava muito essa parte física, porque o time sem bola tem que batalhar e batalhar muito. Agora ele tem uma outra idade de elenco, né, para treinar. Ô, Djalma, eu acho que tem o seguinte, né, o Fernando fala aqui em pegar o Djalminha e botar de zagueiro. Eu acho que não precisa nem ser algo tão extremo assim, porque ele vai chegar e os caras já vão dar credencial ali, falar, ô amigo, você tá falando com os campeões da Libertadores, da Copa do Brasil, e você, melhor que ninguém, sabe como é que é vestiário, né? Sem dúvida. Assim, Eita, travou? Acredito que ele já vai chegar impondo a sua maneira de ser. Agora, taticamente, principalmente em função de ter 3 decisões, aí vamos dizer assim, né, no espaço de 1 mês e pouco, são 3 decisões, e isso já pesa no trabalho. Então, ele não vai mudar a maneira da equipe jogar, por isso, que são jogos decisivos. Agora, se fosse o Campeonato Carioca só não tivesse esses jogos decisivos, eu acho que ele já entraria com a sua maneira de trabalho, com a sua filosofia, mas ele vai respeitar isso num primeiro momento e também, obviamente, porque é um grupo vencedor. Ele não está chegando numa terra arrasada e tendo que remontar uma equipe e começar um trabalho do zero. No primeiro momento, ele vai agir por esse caminho, mas depois vai querer impor, sem dúvida alguma, já a sua filosofia de trabalho, a maneira de ser, né? Agora, em termos de jogadores, se alguém tiver mal, não tiver bem fisicamente, com menos intensidade, isso eu acho que ele mudaria sem problema nenhum, um por outro. Ele vai ter 2 questões imediatas, né, Djalma, para decidir no time do Flamengo. Ou decidir ou tentar ajustar. Uma delas é a ausência do Rodinei. O Rodinei e tal, criticado por alguns, amado por outros, mas ele era um jogador único dentro do time do Flamengo, porque ele era o jogador que dava amplitude pelo lado do campo. O Varela não faz nada parecido? Então, vamos ter que testar o Varela dentro disso. O Varela é um jogador com qualidade, jogador de Copa do Mundo. Quando entrou, não fez, né? Pode até fazer, mas com o jeito, com a característica dele, é diferente, cada um tem o seu DNA. Então, o Rodinei era o jogador que dava ao Flamengo o fundo, é o jogador que fazia a ultrapassagem, que fazia o cruzamento, porque o ataque do Flamengo não tem isso, né? O Flamengo joga com um losango no meio e 2 atacantes mais por dentro. Quem joga um pouquinho mais para a direita é o Gabigol, mas sempre trazendo para o meio. Movimentando. E não tem o ponta da ultrapassagem. Essa é uma questão que ele vai ter que equacionar, porque era uma peça decisiva no Flamengo e foi decisivo em vários momentos da temporada, inclusive no lance do gol do título da Libertadores. Ele participa decisivamente ali com o Everton Ribeiro. Outra questão é o Gerson. Como encaixar ou não encaixar o Gerson num time em que o meio-campo está fechado. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta.
E aí, vai tirar alguém para colocar o Gerson? Eu acho que vai. Quem que ele tira? Então, aí é uma dor de cabeça. Mas eu acho que é uma mudança que ele vai fazer nesse início. Eu não imagino o Gerson, mesmo com um meio de campo que funcionava muito bem na última temporada, o Gerson chegando para ser um reserva. Eu acho que ele já pode ser um cara que pode representar um upgrade. Ele chega com status de titular para você? Chega. Eu acho que ele chega como status titular. Eu não mexeria no João Gomes de jeito nenhum. Mas aí vai dançar quem? É o Thiago Maia? Ele acabou bem a temporada também. Muito bem. O Thiago Maia é um jogador de qualidade e foi muito bem na temporada. Mas acho que hoje você tem ali Gabigol e Pedro. O Dorival conseguiu fazer com que essa dupla funcionasse e foi um segredo para o sucesso do Flamengo. Conseguiu recuperar Everton Ribeiro e Arrascaeta. Esses caras são intocáveis, esses caras são titulares. Esses caras marcaram uma geração. 2 jogadores de Copa do Mundo. 2 jogadores de Copa do Mundo de muita qualidade. Criatividade, habilidade. O João Gomes, para mim, é um cara que se sacrifica, um leão em campo, faz o time funcionar, o que ele entrega pelo time sem a bola, o que ele entrega pelo time com a bola, é um motorzinho. Para mim, eu acho que também é um cara até, em alguns momentos, que a gente tem que falar mais sobre ele. Que ele acaba ficando ofuscado por conta do peso dos outros jogadores. O Thiago Maia é o cara que fica mais pressionado hoje para a entrada do Gerson. Mas a questão da saída do Thiago Maia, você necessariamente tem que recuar o João Gomes. O Djalminha tá lá balançando a cabeça, hein? Você tira o João Gomes da posição onde ele tá brilhando. Porque qual é o ponto do... Só um segundo, Djalma. O João, ele é o ponto de equilíbrio do meio-campo do Flamengo, na medida em que ele consegue apoiar o ataque... Sim. E recompor defensivamente. Pressiona sem parar. Então, ele é sempre uma força que chega também à intermediária para ajudar na criação das jogadas. Se você traz o João para a posição do Thiago Maia, estou imaginando que é isso que você está pensando. Sim. E você coloca o Gerson no lugar do João Gomes, você tira do João Gomes. Eu não imagino o Gerson jogando de primeiro volante, não. Não, segundo. De segundo. Eu acho que ele o primeiro do Flamengo é o Thiago Maia. Sim, Então, o Gerson João, entrando, teria que trazer o João para ser o primeiro e o Gerson o segundo. O Gerson faz. O Gerson faz. Talvez com menos intensidade na marcação do que o João. Mas você tira do João um papel importante de ida e vinda. Ele fica só na marcação. Talvez só na marcação ele fique um pouco atrás do Thiago Maia. Mas assim, é questão de colocar no campo e ver. Eu acho que o Gerson pode entregar mais ofensivamente do que o João. Sim. Não vai entregar a ida e volta e a capacidade que ele tem de pressionar e equilibrar o time. Sim. Mas é um problema bom, é o elenco recheado de qualidade. Eu imagino o Gerson como titular. Rapaz, eu tô no não do Djalminha, que eu quero entender. Porque eu acho que antes de todo esse posicionamento em campo, eu vou voltar, eu vou insistir. Você tá falando de um time campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, tudo bem que é o Coringa, que a torcida se identifica, que fez uma boa passagem quando teve no Flamengo também, Djalma. Mas eu não sei se essa mexida de peças, assim, na chegada, ela não cria um atrito mais do que soluções dentro de campo. Soluções. Assim, Dani, eu acredito que no primeiro momento, vamos dizer assim, é o primeiro treino coletivo, né? Vai lá treinar, dividir os coletes. Eu acho que ele não vai, de cara, tirar o João Gomes e o Thiago Maia. Eu acho que de cara ele vai começar com esse time. Mas o Gerson foi uma contratação que com certeza é para jogar, não é para ficar no banco. Agora, o que eu estava discordando é que, se for analisar posicionamento na parte tática, combina muito mais o Thiago Maia com o Gerson ou com o João do que uma dupla formada com o João e o Gerson. Eu acho que o Thiago Maia tem outra característica, ele protege a defesa bem melhor no aspecto posicionamento defensivo, apesar de não ter a dinâmica do João, por isso que o João joga mais na frente. O João já tem outra capacidade, como o Eugênio estava colocando. Ele chega, ele marca, ele dá essa dinâmica no meio de campo que o Gerson não vai conseguir tanto na parte defensiva, mas vai entregar mais ofensivamente. Agora, em termos de proteção, eu acho que não tem um para competir com o Thiago Maia. Pelo que eu estou entendendo do que está sendo dito aqui, vocês estão acreditando que ele vai fazer mexidas em peças, vai pedir intensidade, vai mudar ali, talvez, a dinâmica do jogo, mas não vai mexer no esquema tático, né? Não vai meter 3 zagueiros igual fez o Paulo Souza, ou não vai, de repente, jogar com o centroavante enfiado. Sim, eu digo nessa chegada. Mas, quando ele fala de ideias, ele falou de ideias. Eu quero saber o que vocês entenderam sobre esse trecho específico, porque esse trecho que a gente vai mostrar agora, ele me deixou em dúvida se ele realmente já não quer dar essa cara dele o quanto antes para o time.
Eu preciso de algum tempo agora de trabalho, não há dúvida nenhuma, preciso trabalhar com a equipa, preciso transmitir as ideias que pretendo transmitir, preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos, mas logo que possível também nós necessitamos de jogos, nós necessitamos de jogar, portanto, porque o treino não chega, é preciso depois haver competição também. Espero ter possibilidade de os pôr a competir até ao jogo do Palmeiras, que é fundamentalmente, que é a prioridade, não há dúvida nenhuma, que é o próximo grande duelo. Ele coloca claramente o estadual como uma preparação, né? Para ganhar ritmo, para ganhar intensidade e para dar as ideias dele, Fernando. Eu acho que ele não vai modificar esquemas. A ideia é como é que vai ser a pressão na saída de bola adversária, como é que vai ser a atitude do time quando o time tiver sem a bola e tiver que retomar essa posse de bola, vai ser um perde-pressiona, como é que vai ser a saída de bola, quem vai ser o jogador, né, que vai ser o responsável, vai ser o Felipe Luiz, vai fazer a saída ali na base da jogada, uma linha de 3 na saída. Isso que eu acho que ele vai tentar implementar com esse tempo de trabalho até as competições que o Flamengo vai disputar. Mas, por exemplo, eu não acredito que ele, nesse momento, venha para uma modificação de esquema. Vou jogar com 2 pontas abertos e um 9 na frente. Como é que ele vai fazer isso? Com Gabigol e... Tirando o Gabigol? Gabigol e Pedro funcionando muito bem, e foi um grande acerto do Dorival. Foi o único técnico que conseguiu fazer com que isso funcionasse de fato, né? Eu acho que as ideias, elas estão mais... não tem como ele começar um trabalho sem as ideias dele. Isso aí não existe. Ele vai ter que colocar as ideias dentro de campo e o trabalho diário vai ser importante para que o time consiga absorver. Mas mudança tática, não acredito que vai acontecer inicialmente. Lá na frente, em algum momento, ele vai ter uma outra questão, que é a reincorporação do Bruno Henrique. Sim. Porque o Bruno Henrique funcionava num outro sistema de jogo. E problema bom. Era uma outra ideia de futebol. Mas isso não é para agora. Desculpa te interromper. A lesão do Bruno Henrique acabou proporcionando e possibilitando o encaixe de Gabigol e Pedro. Sim. Mas esse é um problema, entre aspas, para o futuro. Eu acho que de imediato é isso, é ele tentar ver como é que vai resolver, e concordo com o Fernando. São questões do técnico do dia a dia, porque vai muito além de você formatar a equipe em campo. Vai ser um 4-4-2, vai ser um 4-2-3-1, isso aí o time já tem. Alguma ideia o Dorival já deixou ali. Ele agora vai entrar nos detalhes, né, em algumas interpretações dele em relação àquilo. Aí tem que organizar a bola parada, tem que organizar uma série de coisas que passam pela comissão técnica nova que está chegando. Então ele vai usar esses dias, vai usar já daqui a uma semana, né? É a estreia no Campeonato Estadual. Daqui a uma semana é a estreia no Estadual, e aí ele vai começar. É claro que não dá para cobrar de um primeiro jogo esse desempenho todo, mas ele vai colocando em prática e a gente vai começando a entender que mexidas ele pretende fazer no time do Flamengo. E ele pode fazer mexidas e sentir que, de repente, não encaixaram e voltar atrás. Esse dia a dia que vai fazer a gente entender como o Flamengo está pensando no primeiro grande momento da temporada, que é o jogo com o Palmeiras. Esse jogo vale muito, mas é uma Supercopa do Brasil. Além disso, é uma Supercopa contra o grande rival do momento. Diga, Djalminha. Eu tenho certeza que desde o primeiro momento ele vai impor suas ideias. Ele vai colocar suas ideias desde o início. A gente tem que lembrar que esse Flamengo é um time que ganhou quase todos os títulos mais importantes, não conquistou o Campeonato Brasileiro. E se a diretoria buscou o Vitor Pereira, é porque o outro trabalho eles não estavam satisfeitos. Então, eu acho que até por parte da diretoria, ela quer mudança de ideias, né? Mesmo com a equipe conquistando. O que eu coloquei desde o início é que ele não vai chegar e vai falar, olha só, vocês foram campeões, daquela maneira, vai lá e joga como jogava com o Dorival. Ele não vai fazer isso. Ele vai, vocês ganharam, foram bem, mas dentro dessa maneira que vocês estão jogando, tem isso, vamos incorporar isso aqui eu não gosto. Ele vai colocar as ideias dele sim, até porque dentro do trabalho do Dorival, para a diretoria, teoricamente não houve uma aprovação, né? Então, acho que vai ter mudança e ele está até no Flamengo para isso também. Cara, que vídeo top! Um vídeo bem bacana, né, pra gente discutir. Será que Gerson entra no lugar do João Gomes de segundo volante ou entra no lugar do Thiago Maia de primeiro volante? Cara,
é o seguinte, o Gerson, ele joga de primeiro, de segundo volante, mas na posição que ele rende melhor é de segundo volante, e seria a posição do João Gomes. Mas também ele joga de 10, ele joga ali de meia, ele joga também de ponta esquerda, né? É por isso que o apelido do cara é Coringa, porque ele joga em várias posições. Ele só não jogou ainda na posição de lateral direito. Até de atacante ele já atuou. É brincadeira? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Se o Thiago Maia sai do time, para o Gerson jogar de primeiro volante, ele joga. Porém, a posição que ele joga melhor é de segundo volante. E segundo volante é o João Gomes. E o João Gomes, de segundo volante, ele joga melhor, porque ele vai e volta, né? Ajuda na marcação, ajuda também apoiando o time, né? É por isso que a gente fala que o Vitor Pereira tem um problema bom na mão, né, cara? Porque ele tem que escolher entre um e entre outro. Muito bem, preparação aí do Flamengo. O Flamengo estreia dia 12 no Campeonato Carioca, né? Contra o Audax. Dia 15, o Flamengo entra em campo no Maracanã às 16 horas. Com o time titular já, né, o time principal, para pegar a Portuguesa do Rio. É isso aí. Já o time reserva, como eu falei, entra dia 12 e o time principal entra dia 15 no Campeonato Carioca, pensando já, né, na preparação para o jogo contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil e, logicamente, o Mundial de Clubes que já bate na porta. Tá aí, né, galera? Tá passando muito rápido, daqui a pouco tem a Supercopa, tem o Mundial de Clubes, tem a Recopa Sul-Americana, então vamos apoiar o nosso Flamengo! Ó, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras. Fui!